Um beijo pra galera do Cinema e Vídeo. Galera do Cinema e Vídeo, um beijo. E estamos de volta com o Cinema e Vídeo na CCXP 2018. Você tem poder, Rúbia? O que é isso aqui? Sou Mulher Maravilha. Ah, não, minha Mulher Maravilha tá por baixo, tá? Você é mulher sem microfone. Não. Chega pra cá, você tá saindo. Tá feio isso. Tá muito Você é gravista, feio. tá achando ruim lá. Esse programa hoje tá muito feio. Tá nada, nós A pessoa não põe o microfone pra falar. Nós estamos aqui, dá o microfone. Nós estamos aqui na Comic Con, na CCXP 2018. Nós estamos aqui agora. Onde nós estamos? No auditório? A gente tá no auditório, no principal auditório onde acontecem os babados fortíssimos dos atores mais badalados. Gente, tá muito massa. Você tá conferindo as entrevistas que estão rolando aí no nosso programa. Muita entrevista com gente famosa, né? Olha só, acompanha aí, continua assistindo, tá? Chega de baboseira aqui. É verdade. Tchau. Tchau. And it's surreal because it's like going to a dream every day that you can't talk about. You can't tell anybody about what it is that you're doing. I mean, you can kind of talk in vague terms. It was like, I'd come home very tired and my fiance would be like, what's going on? I was like, you have no idea how many aliens I fought today. And then I'd just like pass out. But you can't really get into the details of it. So it feels like you're living in like a parallel or alternate reality. It was really my favorite part, I think, was doing the fight sequences. Because you're just in your body doing something that feels incredibly primal, and because you're not actually punching or kicking anyone, you don't feel like you're risking hurting anyone. So it's more like a dance. It's like spending your day dancing, which is just joyful and fun. Gente, olha quem tá aqui com a gente. Simplesmente um dos dubladores mais queridos da galera jovem, Charles Emanuel. É um prazer estar aqui. O prazer é meu. Tudo bom, jovens? Como vão vocês? Como já falou, meu nome é Charles Emanuel, eu sou dublador, mas assim, quem é esse cara? Ele é dublador, eu sou dublador. Mas dublador de quem? Do Rony Weasley do Harry Potter, do Mutano dos Jovens Titãs, do Bimo da Hora de Aventura, do Rigby do Apenas um Show, do Mutano dos Jovens Titãs, já falei, eu me perco sempre, gente. Do Pochete do Titio Avô, do Perna de Peixe de Como Treinar Seu Dragão. Que mais, meu Deus? Algumas outras coisas. Ai, meu Deus, desculpa, eu esqueci. Há quanto tempo você tá nessa carreira aí? 21 anos, mais ou menos. Eu comecei a dublar com 7 anos e meio, 8 anos. Você tá brincando? E vou fazer 30 mês que vem, mas ninguém precisa saber disso. Ninguém! Só você do Cinema e Vídeo! Exclusividade. Eu sei que o Vilgax é o maior vilão idiota, mas ele estava certo sobre uma coisa. Eu não sei nada mesmo sobre o Omnitrix. Eu ainda tô aqui. Mas vocês podem continuar. Eu não quero ser desmancha-prazer. Bom, então galera do Cinema e Vídeo, aqui quem tá falando é o Rony Weasley do Harry Potter. Por que aranhas? Por que não podia ser seco as borboletas? Harry! É Vingardium Leviosa, não Leviosa. Ah, que isso? Para com isso, ô Rony. Aqui quem tá falando é o Rigby agora, cara. Vamos para a lua, vamos para a lua. Leva a gente para a lua. Poxa, para com isso, gente. Caramba, eu tô querendo jogar videogame aqui. É o Bimo que tá falando. Bom, e aqui quem tá falando é o Ben 10. Agora sim, finalmente. Agora eu vou ter que salvar o universo. Cara, tá na hora de virar herói. Fui, um beijo e um abraço pra vocês. Eu tô chocada. Ai, pode dar um abraço? Pode. Gente, que demais. Vambora pra outras coisas. Vambora. Aí. Tchau. And how fun was to do Smallville for that long? And I mean, I think you have some fun around here. Hey guys, that girl's gonna fall. It was great. 10 years of a lot of fun, a lot of cool stuff. I got to see the character kind of grow up, learn more about himself, and then, you know, obviously created more opportunities for me to work after that too. So I wouldn't be here without it. And we are celebrating 80 years of Superman. So how is it to be a part of 80 years of history? Well, I'm not 80. No, but, you're not 80.
No, I'm you just are kidding. But you're an important part of yeah, it. you're an important part of 80 years of history. Yeah. So how is... I'm really proud of it because I think the character that we portrayed on Smallville, the Clark Kent, we got to see a side of the character that you never got to see before. I think, you know, in some of the Superman movies, you just kind of see him already at that point of his development. And to see this kid who had these abilities and wasn't sure what to do with them or where he was supposed to go or where his place was in the world or the universe, I thought that was a fun character study, and I think it just informs the Superman character that you see in the movies a little bit more. Hopefully. And what's your story with Superman? When did it start? Did you used to read the comics, or it started when you were doing the part? You know, I think for me, Christopher Reeve to me he's Superman. And for me, when everybody says Superman, I think of the movies. So that's really what I grew up on. When I got the role for Smallville, I didn't necessarily research Superman because that would have been after the character that I was portraying. So I kind of just went in and tried to play a high school kid, trying to understand who he was. So you're never frustrated because you didn't wear the uniform until the last episode? No, I'm not one of those guys who kind of walks around in tights. No offense taken. I mean, other cast members have come to Brazil in the past. I know that Liam Cunningham came here and Alfie came here and Kit and Richard came years and years ago. And they've always come back and said, if you get a chance to go to Brazil, you must go, because you'll never have seen passion like it for the show. You'll never have seen such enthusiasm. If you get a chance, go. And now we've gone. Now we're here in Brazil, and everything that they said has come true, and then more besides. And I sort of witnessed it in other people, and I thought, I'm going to just take every single moment of this series and have the most fun with it. And I truly did, and it got to my final scene, and it was emotional, of course, but I left set thinking I've done everything with Aria that I wanted to do, and I've had so much fun, and I wanted to just leave on a real high, and I did, and that will always be my final memory of Aria, just having a lot of fun. Gente, e aqui nos corredores da Comic Con Experience, a gente encontra algumas pessoas bastante famosas. Esse aqui, ele já está famoso também nas telas, porque ele participa de novelas de vez em quando, todo galã de novela. Mas... Ô, galã! Galão, né, Sérgio? Galão. Olha, o Sérgio, esse aqui é o Sérgio Stern, eu já estou apresentando ele para vocês. Se vocês acompanham o Cinema e Vídeo há muito tempo, vai saber que lá no passado, quando a gente foi fazer uma visita lá no Rio de Janeiro, a gente foi lá na Delarte, que é um estúdio de dublagem, e o Sérgio estava lá, e isso é inesquecível, Sérgio, porque você foi muito atencioso com a gente e nos apresentou todos os dubladores que estavam lá, além de nos dar entrevista. Mas para você que não conhece, Sérgio Stern faz muitas vozes. Eu vou pedir para ele falar. Rapaz, olha só, vamos lá, Monstros S.A., Mike Wazowski, aquela bolinha verde de um olho só, no Apenas um Show, que hoje estou inclusive a caráter, o Mordecai. Oh, que legal. Apenas um Show. Apenas um Show, no desenho animado do Chaves eu faço a voz do Kiko. Estou fazendo atualmente a voz do C3PO no Guerra das Estrelas, estou fazendo Pica-Pau atualmente. Como que você consegue isso, cara, quando era criança? Agora é a sua vez. Vai lá, garoto, mostra o que sabe. Nossa, a voz aqui é... Faz de novo aí, como é que é? Cara, tem que fazer curso pra fazer isso aí, Isso aí foi um pouquinho complicado, mas enfim, acaba saindo. Pois é, então você falou de alguns personagens, vamos lá, vamos fazer o Mordecai do Apenas um Show. Cara, o Mordecai é o seguinte, hoje ele tá sozinho sem o Rick, tá dando entrevista. Uou! Cara, eu tô entrevistando o Mordecai do Apenas um Show, que show, que show! Eu quero entrevistar agora o Michael Wazowski do Monstros S.A. Michael Wazowski é o seguinte, eu tô meio apressado aqui, tem que sair correndo, então manda esse treco de volta, senão o bicho pega. E aí, qual que é o terceiro que você falou aí pra gente? Ora, cale-se, você me deixa louca! Caramba! É na animação do Chaves, animação, né? Porque o original, Nelson Machado, imbatível, impecável, insuperável. Oh, diz que vai gravar, diz que sim, anda assim, não seja assim, diz que sim, anda assim.
Maior prazer, Ô, Kelson. Sérgio, prazer é meu querido. Bom demais te ver de... Aqui, a Rubia também quer participar. Ah, eu não podia ficar sem vir aqui, porque eu preciso falar. Eu sou muito fã dele. Adoro. Sempre quando eu ouço, falo, é ele, é o Sérgio. Todas as vozes que ele coloca, né, nos personagens, a gente sempre identifica, claro que com uma voz dessa não tem, é diferente demais. Não, e o Sérgio também, pra quem não sabe, ele também faz, além desses personagens principais, todo filme tem a voz dele, gente. Todo coadjuvante tem lá o Sérgio. Por exemplo, eu assisti a Game of Thrones, o Theon Greyjoy, era a voz dele. É, o Theon Greyjoy. Acho que não, né? É. Você me deu para eles. Seu filho mais novo. Ô Sérgio, obrigado, meu querido. Obrigado, Prazerão. Kelson. Um Obrigado, abraço. Rubia. Valeu, Eu que agradeço. Prazerzão, viu? Show de bola. Never done this genre before. Yeah. This was something that I was never interested in doing before, and I actually read this script about 8 years ago and didn't connect to it. I read it again about 2 years ago, and it floored me, and I realized it might be because I have children. And my kids kept asking me to make something for them, and this is what I made, and of course they can't see it for another 10 years, but you know, you always think you've done every story, and then life happens, and the world happens, and you see it differently, and you experience it differently, and you say, I would like to say something about our world and remind everyone there's always hope, there's always amazing human beings that are willing to reach out a hand, and they're not the people you expect. I need hopeful movies, even if they're scaring the crap out of me. I need to know that there's a level of hope at the end that makes you go, okay, it's not ever going to get that bad. I just did the panel was great. We got to show everybody some the exclusive trailer bits from the movie, which are still being worked on. It's still a little bit rough, but I'm so excited. I'm so excited about this movie. I'm so grateful that I get to play this character. I can't wait for the movie to come out April 4th right here in Brazil. I can't wait for all the Brazilian fans to be able to see the movie. You're all so good looking, really. I need to come to Brazil more often. The first day when the show came out, I started getting followers from a lot of people from here. Yeah. And they were like, come to Brazil, come to Brazil. I was like, hopefully we can. Hopefully Netflix brings us out here and finally we're able to have this opportunity. We've been waiting for this moment since the beginning of the show, and we're finally here. On social media, there's so many fans from Brazil. Like some of the first fans They're of the the best show fans were in the world. from Brazil. Yeah. And very loud, very passionate. Yeah, as you can see. Right. Yeah. And But it's set in the summer. And so it's different than the first two seasons. You won't see us in school. We've got a mall now. Yeah, so there's lots of new and exciting things in Hawkins. New exciting adventures, you know, a new threat. There was my face on the screen. Hey, you're in there, dog. Look at that. I think season 3 is the best season yet, and we're all so excited. I agree with that. It's the best yet. Everyone's going to be very, very happy with it. Gente, vocês estão gostando do nosso... Estavam gostando do nosso programa? Por que você tá chorando? Porque acabou. Geralmente é eu que choro. Acabou de hoje só. Geral- Semana que vem tem mais. Geralmente eu que fico pagando mico. Mas hoje eu chorei, sabe por quê? É a minha primeira vez, gente. É verdade, é a primeira vez da Rubia na Comic Con. Mas eu que já vinha, no meu caso é o 3º ano que eu venho cobrir a Comic Con. E pra mim cada ano é mais emocionante do que o outro. Não tem essa de primeira vez. É sempre uma nova vez, dona Rubia. Oh, foi tão primeira vez que ele me coroou com o meu... Eu fiz ele me como é que fala? Igual uma medalha, assim, colocar quando a gente chegou lá fora. Ele me batizou com o meu crachá. Olha só, gente. Infelizmente o nosso programa de hoje está acabando, mas na semana que vem tem mais. Hoje a gente curtiu as entrevistas, os debates, as palestras, tudo que foi realizado aqui no auditório principal da Comic Con, mas a gente gravou vários programas e você acompanha com a gente aqui sempre. Dá um recadinho final aí, Rúbia. É isso mesmo, gente, olha só, e se vocês querem saber tudo sobre filmes, séries e games, acompanha a gente nas redes sociais, tem muita coisa, tem também fotos no Instagram, né, que é da cobertura aqui.
E olha só, participa lá na fanpage facebook.com/cinema e vídeo para concorrer a convites de cinema, né, Kelson? Da Cinépolis. E o nosso Instagram é @cinema e vídeo. Gente, tem muita coisa legal, continua acompanhando a gente lá. E tem também YouTube! Procura na lupinha, lembra da lupinha. E ó, acesse nosso site www.cinemevideo.com. Vambora? Vambora! Mas a semana que vem tem mais programa. Gente, não perde, que tem muito mais pra vocês. Tchau! Ei, tchau, até a semana que vem. Tchau!